Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Fala pessoal, boa noite, seja bem-vindo à TV Cultura Litoral. Este é o Bate-papo com Dantas e hoje eu recebo um convidado que tem inspirado leitoras e leitores de todas as idades. Ele é jovem, ele nasceu em Mogi das Cruzes, mas ele tem vivência aqui na Baixada Santista há muito tempo e transformou seus desafios, pessoal, em histórias incríveis. Eu vou vir até de câmera, eu estou com Marcos Martins, com Z. Ele é escritor, ele é jovem, tem 24 anos e está escrevendo um livro em parceria com Maurício de Souza, a Turma da Mônica. É o livro Como Caçar um Fantasma. Olha só que bacana, pessoal. Olha a ilustração desse livro, que coisa mais linda. Estava dando uma folheada aqui, conversando com o Marcos nos bastidores. Marcos, boa noite. Seja bem-vindo à TV Cultura Litoral e ao Bate-Papo com Dantas. Tudo bem? Ai, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, podendo falar sobre esse projeto legal, sobre literatura, ainda mais num momento que tem tudo a ver com o Caçar um Fantasma, que é o Halloween. Halloween, né? com certeza. Segunda-feira, Halloween, dia 31 de outubro, estamos próximos. Estamos em novembro, mas dia 31 de outubro cola aí. É verdade, é verdade. E é um Halloween assustadoramente divertido aí que esse livro leva a gente. Então eu tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Que bacana. Antes da gente começar a falar literalmente do livro Como Caçar um Fantasma, é uma pergunta, viu? Uma interrogação. Eu vou falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você tem 24 anos, é novo, mas já está escrevendo para a Turma da Mônica, uma coisa bem legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, né? Você é de Mogi das Cruzes. Sim. Mas veio bem cedo aqui para a Baixada Santista, foi para Praia Grande, é isso? Foi isso mesmo. Eu nasci em Mogi e logo criança, assim, eu me mudei aqui para a Baixada Santista. Eu cresci lá no Solemar. Solemar? Eu cresci no Solemar e foi uma infância muito legal. E acho que é por isso que eu me identifico tanto com o bairro do Limoeiro, por exemplo, porque o Solemar ele é bem tranquilo ali. Sim. Então eu cresci envolto dessa infância divertida. Eu pude brincar na rua ainda, ia muito na praia, tinha uma pracinha lá perto de casa. E como tá aí no livro também, eu brinco que eu passava as férias no bairro do Limoeiro. Então eu acho que eu ter crescido aqui, ter tido uma infância aqui na praia, me fez também uma pessoa mais criativa, porque eu tive espaço para brincar mais, para me divertir. E meus pais também sempre incentivaram isso. Que legal. Ô Marcos, nas suas entrevistas você fala assim com bastante sinceridade sobre a depressão que você sofreu na sua adolescência, né? Sim. Eu queria saber como é que foi esse período e de que forma a escrita entrou na sua vida neste momento, nesse período que eu posso dizer turbulento? Sim, eu acho muito especial falar sobre isso, porque eu nunca pensei em me tornar escritor, não era uma realidade para mim, eu não achava que era possível. Eu lembro que eu queria seguir na arte como ator. Porque o teatro, o teatro ele traz isso de você poder viver outras vidas, se expressar. E eu queria muito viver outras vidas através da arte. Eu sofria muito bullying na época da escola. E é muito curioso isso, porque muitas pessoas passam por isso e não se dão conta. Eu sofria muito bullying pelo meu jeito, pelo meu tamanho, pelos meus gostos. Até o fato de eu curtir ler e escrever já era um problema para a turma que eu estudava. E por muito tempo eu acho que quem sofre bullying para e pensa assim, cara, o que tem de errado comigo? Você perde a amizade, as pazes que você tem com você no espelho. E eu passei muito por isso, assim, querer ser mais alto, querer mudar meu jeito, querer ser uma outra pessoa. E é muito difícil você querer mudar quem você é por conta do outro. Sim. Uma coisa é você querer mudar um jeito seu porque você quer mudar o cabelo, quer mudar o estilo, mas você mudar por sobrevivência é muito problemático. E isso, sem querer, acabou aí acarretando num quadro de depressão. Eu não sabia, eu achava até, brincando aqui com vocês, que depressão era coisa de gente rica. Olha só, o preconceito. Nossa. Eu tinha 15 anos, então eu pensava, não, imagina, não tenho isso. E no diagnóstico, porque a gente achava que eu tinha anemia, a gente achava que eu tinha outras coisas, porque eu emagreci muito, eu fiquei muito mal. E aí quando veio o diagnóstico da depressão, eu tinha duas alternativas. Ou eu começava a fazer terapia,
ou eu começava a fazer terapia. Porque eu não conseguia fazer mais nada, Thiago. Nada mesmo. Até os livros que eu gostava eu não conseguia mais ler, enfim. Não conseguia mais... Eu gostava muito de escrever fanfic, me afastei do teatro. E aí na terapia me foi indicado a escrever sobre o que eu sentia. Eu nunca esqueci isso. E eu tive a prova de que a arte, ela tem o poder de gritar os nossos silêncios. E foi gritando tudo isso que eu estava sentindo ali, que eu pus na ponta do lápis, que nasceu o meu primeiro livro, que hoje eu falo com muito carinho, que é o meu best-seller. Ele já bateu a marca de mais de 10 mil exemplares vendidos, que é o Até que a Morte Nos Ampare. Então, assim, resumidamente, foi todo esse processo, assim. Eu acho que ter passado pelo bullying, o diagnóstico da depressão e encontrar na escrita um refúgio para eu me reencontrar. Isso foi uma virada, então, em cima da depressão. Você goleou a depressão, jogando aí pro lado do futebol, para quem gosta de esporte. E quando é que você percebeu que, pô, escrevendo é isso que eu quero para minha vida? Quando é que foi isso? Quando eu lancei o primeiro livro, eu ainda estava seguindo no teatro. E o que me pegou muito forte, que eu falei, eu quero seguir fazendo isso, eu comecei a receber muitas cartinhas, muitas mensagens de pessoas dizendo: Marcos, eu passo pela mesma coisa, ou eu consegui levar seu livro para minha casa e falei para minha mãe o que eu passava na escola, o que eu estava sentindo. E eu falei, pera, eu gosto de viver essas outras vidas no teatro, mas viver outras vidas na escrita tá sendo mais interessante porque eu sinto que eu não tô mais sozinho com a minha história. E talvez essas pessoas também não. E eu falei, não, pera, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero escrever coisas que conversem e abracem as pessoas também. Porque isso me abraça. Foi essa a minha virada. Quando eu comecei a receber esses retornos que tocaram mesmo o meu coração. Ao longo dessa jovem carreira, por dizer assim, tem 24 anos, você já tem 7 livros publicados, é isso? 24 anos e uma coluna de 70 vezes, isso tem que ficar meio claro, tá? Eu tenho 7 livros publicados. Legal. E todos os meus livros abordam temas socioemocionais. Eles estão inseridos na rede municipal de São Paulo. Aqui em Santos, eu também, como eu sou daqui, faço um trabalho muito legal nas escolas. Em Mongaguá, tá na rede municipal de ensino. E eu costumo visitar essas escolas também. Poxa, que bacana. Agora, muitos jovens passam por situações parecidas com o que você passou, bullying na escola. O que você diria hoje para quem enfrenta um momento difícil como esse? Eu acho que a gente não pode se tornar o que a gente, se tornar o que nos feriu. Então, se você está passando por alguma coisa na escola, cuidado para você não replicar isso. E é muito interessante a gente pensar que nós não somos os nossos diagnósticos. Vou dar um exemplo. Quando eu fui diagnosticado com a depressão, eu, por um momento, me via como um menino da depressão, sabe? E aí parece que o TDAH, a ansiedade, a depressão, esse diagnóstico, ele vira uma parte da sua personalidade. Mas não é isso. Tem uma frase num livro meu, no Até que a Morte Nos Ampare, que é assim: a vida, ela só faz sentido quando ela é vivida. Quando falamos das rosas que somos e dos espinhos que temos. Rosas que somos e espinhos que temos. O que isso quer dizer? Que assim como a rosa, que ela já nasce com os espinhos dela, eu sinto muito. O que aconteceu com você, a gente não vai poder tirar. Assim como a rosa não arranca os próprios espinhos, tá ali. Mas não é o que você é. Então, você ainda é uma rosa, você ainda pode viver uma vida perfumada e legal. Então, acho que o meu conselho é esse: o que está acontecendo com você é só um espinho da rosa que você é. Você é muito mais que a ansiedade, você é muito mais que a depressão. Eu até brinco que é assim, passando pela ansiedade, por exemplo, é você falar, você existe? Eu também existo, a gente está dividindo esse corpo e eu também quero fazer parte. E aí? E aí vem os recursos: terapia, rede de apoio, trocar um papo com quem você se sente mais afim ali de desabafar, e entender que força não é levar as coisas sozinho. Coragem não é bravura, né? A gente confunde. Coragem, se você pegar o significado da palavra mesmo, significa agir com o coração. Então, agir com o coração se permita ser vulnerável e pedir ajuda. Isso é muito importante. Ter coragem para pedir ajuda, é abrir o jogo literalmente. Bom, você citou, né, que teus trabalhos estão em escolas aqui da nossa região, aqui na Baixada, né? Eu queria saber qual o sentimento de dar para você, né, ver o seu trabalho inspirando outros jovens aqui na Baixada Santista.
Nossa, eu acho que o sentimento de inspirar outros jovens é muito maluco, porque eu não me sinto tão jovem. Eles já começam por aí. Não é por causa da coluna, né? Vai pela coluna, mas eu fico muito feliz, assim, porque é o que eu falo pra eles. A gente só tá a algumas páginas de distância. E muitas vezes, pra você inspirar alguém, não precisa de muito. Então é o que eu digo, se eu inspiro você, se prepare para que você inspire outra pessoa também com a sua história. Estar ali só para ouvir também é importante, sabe? Então é o que eu falo, eu não faço muito. Eu tenho um livro que aborda um tema. E quem faz a mágica, quem realmente acolhe essa história e decide mudar e melhorar é você. Então, esses leitores que me inspiram, na verdade. Eu sempre penso nisso. Legal. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria saber o seguinte. Se você pudesse voltar e conversar com aquele Marcos adolescente, lá com seus 14, 15 anos, que começou a escrever para aliviar a dor, para superar, né, a depressão, o que você diria para ele hoje? Nossa, que emocionante isso. Calma, talvez não estava preparado. Não é o arquivo confidencial do Faustão, viu? Olha, eu diria uma coisa que me disseram naquela época e que ressoa em mim até hoje, que eu lembro com muito carinho. E eu diria para ele continuar com isso na cabeça, que é: pilha acaba, resistência não. A gente quer se curar logo, a gente quer melhorar logo, você não quer mais passar pela depressão, você não aguenta mais o bullying, você quer lançar um livro e ser um sucesso com 15 anos. E assim é para muita coisa na vida, independente da idade, a gente quer para agora. E a gente pilha, e dá certo às vezes na pilha, sabia? Você pilha e aí você melhora, ou você ocupa um espaço. Mas será que você se mantém ali? Será que você continua no caminho que você escolheu? E aí eu diria para ele: tenha paciência, crie resistência, porque a resistência vai te manter onde você quer chegar. A pilha vai acabar uma hora ou outra. Você chega lá, mas você cai. A resistência não. Você se mantém firme no seu propósito, devagarinho, dia a dia. E é o que eu tento fazer até hoje. Então eu diria isso para ele, assim: se mantenha resistente. Pile menos e mais resistência, sabe? Legal, ó. 24 anos e quanta sabedoria. Que bacana conversar com você, viu, Marcos? Obrigada. Da dor, então, nasceu a arte, e dessa arte, inspiração para muita gente. No próximo bloco, nós vamos falar literalmente deste livro aqui, ó, Como Cansar um Fantasma, do Marcos Martins, em parceria com o pessoal da Turma da Mônica, Super Maurício de Souza. Você fique por aí, o Bate-Papo com Dantas volta em instantes. Até já! Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Bem, estamos de volta com o Bate-Papo com Dantas. Hoje eu conversando com o escritor Marcos Martins, aqui da Baixada Santista, um jovem talento, e ó, tá com esse novo livro, Como Caçar um Fantasma, em parceria com o pessoal da Turma da Mônica, do grande Maurício de Souza. E esse bloco nós vamos falar literalmente desta nova publicação. Eu queria saber então o seguinte: você está assinando uma obra em conjunto, né, com o pessoal da Turma da Mônica, e como é que foi receber esse convite? Nossa, foi eu falo que é uma aventura assustadoramente divertida, assim. Eu sempre fui, como muitos escritores são, como a maioria do Brasil é fã da Turminha da Mônica. Muito demais. E quando surgiu essa oportunidade, vou ser bem sincero, feliz eu fiquei, claro, mas eu fiquei bem inseguro. Falei, caramba, será que eu vou conseguir escrever uma história legal que... Eles entraram em contato com você? Como é que Então, foi assim... Eu já tinha contato com a editora do Maurício de Souza. Eu já sabia mais ou menos que eles estavam querendo novos autores para lançar com ele, e eu me ofereci, entendeu? Montei uma sinopse legal, eles já conheciam o meu trabalho com Até que a Morte nos Ampare. Falaram, Marcos, pode ser bem legal. E aí eu entrei em contato no primeiro momento e depois eles entraram em contato comigo, depois de mais ou menos 6 meses, 1 ano, falando, olha, Marcos, a gente quer muito fazer, e você topa o desafio, topa a aventura? E aí começa a aventura. Eu pensei, puxa, a turma tá no imaginário de todo mundo, será que eu vou conseguir escrever uma história onde a galera se divirta, porque todo mundo sabe como eles são, será que eu vou conseguir deixar o meu traço
como escritor também, né, nessa aventura no bairro. E foi, nossa, emocionante, tá sendo emocionante até agora. Agora, essa história aqui mistura humor, tem mistério, lições sobre coragem, amizade. Queria saber como é que nasceu essa ideia, essa história, inclusive com Halloween. Olha, essa história é bem o que você falou aí, tem amizade, tem muitas trapalhadas, porque a turma vive essa... Cebolinha? Então, Nossa, o Cebolinha, ele é o rei da zoeira com a Mônica. Ele é o rei da zoeira. Essa história, ela veio principalmente da vontade que eu tinha de falar sobre um tema muito importante que nenhum livro meu abordava, que eram os medos. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Verdade. E no Halloween, esses medos, eles vêm à tona. E eu pensei, cara, como será que a turma como que a turma se comportaria lidando com um medo juntos? Foi aí que eu criei o Como Caçar um Fantasma. Para falar sobre medos, fazer as pazes com os nossos medos, e ele também fala um pouco sobre bullying. De uma forma também. bem divertida. Bacana. E o processo criativo, né? Ele durou quanto tempo, mais ou menos? Ó, o processo criativo do livro, eu demorei em torno de 1 ano. Nossa. Porque, assim, isso foi entre fazer a sinopse, porque a gente manda primeiro, pelo menos eu trabalho assim no mercado, eu mando sempre uma sinopse para a editora do projeto geral. Certo. Nos capítulos não estão escritos ainda. Se aprovada a sinopse, eu tenho um prazo para entregar o texto. E aí foi esse prazo, mais ou menos, contando com as ilustrações também, que o pessoal fez. Bacana. E como é que foi trabalhar com a equipe do Maurício de Souza, com a própria editora Girassol, não é isso? Ah, foi, nossa, mágico. Eu falei pro pessoal da MSP que eu me sentia trocando e-mail com a Mônica, com a Magali. Colocava, manda um beijo pra Mônica, sabe? Bem fã mesmo, assim. E o Sidney Guzmán foi um querido. Legal. Ele que ficou também responsável pelas ilustrações. A Marina, a filha do Maurício de Souza, também fez toda a avaliação do livro, me mandou um recado muito legal. E esse apoio todo fez a diferença para nascer uma história que foi sucesso. O lançamento que a gente fez agora no domingo na Paulista, eu não imaginava que a gente ia lotar o bairro do Limoeiro. Eu fiquei autografando das 3 da tarde às 7 da noite sem parar. Foi incrível. Foi a sessão então, de autógrafos lá na livraria Martins Fontes. Foi. Que legal. E eu tava vendo aqui o livro, folheando, né? As ilustrações, uma gracinha. Quem fez as ilustrações, Matheus? As ilustrações foram feitas pela própria Maurício de Souza Produções. Ah, que bacana, pessoal. Tô mostrando aqui pra vocês. Apesar de ser branco e preto, tem cada detalhe bacana. Tu vê aqui, ó, na parte aqui, ó, tem teia, nós temos... Tem aranha. Tem muita coisa legal aqui. Tá olhando, tá demais, tá demais. Tá coisa... Esse projeto, o que mais me deixou feliz foi que eu participei ativamente de tudo. Então eu pude dar sugestão do estilo do livro, da diagramação, das ilustrações, tudo isso, assim. E essa história, ela se passa na casa da Magali mesmo, quando um fantasma invade a casa dela na noite de Halloween. A turminha tá lá, porque eles vão sair para caça-doces no centro, mas com essa invasão do fantasma, eles têm que parar os planos de Halloween para, enfim, bolar um plano lá. Aí o Franjinha entra junto, porque o Franjinha é o nosso cientista. Sim, o Franjinha entra junto lá e ele pensa em planos mirabolantes e cada amigo aí bola um plano da turminha para caçar o fantasma. Vou dar até um spoiler. O da Magali, ela faz a turma toda começar a trazer os itens do plano, né? Todo mundo começa a pegar tudo que precisa. Quando eles vão ver o plano da Magali, que ela tá lá orientando, eles pegam um papel, é receita de bolo de chuva. Ah, mas tinha que ser a comilona Magali, sim, né? Exatamente. Então tem muito da turminha aí. A Magali sempre com suas vontades de comer. E o Cebolinha? O que ele apronta, o Cebolinha, nessa história? O Cebolinha ele apronta do começo ao fim, mas acho que menção honrosa aí pra uma coisa que ele faz. O sonho dele é ter o Sansão, certo? Isso. O plano infalível do Cebolinha pra caçar o fantasma é, primeiro, ele quer oferecer o Sansão como um sacrifício ao fantasma das trevas. É o primeiro passo. O segundo é, o fantasma pega o Sansão, deixa eles livres. Terceiro, o fantasma vai gostar tanto do Cebolinha que vai dar pra ele poderes sobrenaturais. Nossa. Quarto, ele vira o dono da lua, quer dizer, da rua. Rua. Da rua. Boa. E aí a Mônica nunca mais pega no pé dele. O engraçado no livro é que a Mônica topa esse desafio. Ela fala,
Não, vamos fazer o seu plano. Ele até acha estranho, né? Ofereceu Sansão, ela vai topar, corta a cena, na próxima página tá ele vestido de Sansão amarrado como sacrifício. a Mônica tem um jeito disso aí. Ela falou, ué, amei a sua ideia. Você vai ser sacrificado. Tinha lá uma fantasia de Sansão do ano passado, que ela usou, e aí colocaram nele. Bacana, Cebolinha, vai, apronta pra tu ver. Não tem como. Ô Marcos, e como é que começou a sua trajetória de leitura dos gibis, os famosos gibis da Turma da Mônica? Eu sempre fui muito fã de gibis. Sabe quando você não consegue imaginar quando começou? Porque pra mim eu sempre estive em contato com eles, assim. Então, os gibis da Mônica, antes mesmo de começar a ler, saber ler, eu narrava, inventava as historinhas vendo as imagens. Depois disso, eu parti pra Turma da Mônica Jovem. E aí eu fui... Turma da Mônica Jovem, e eu sou doente só por eles até hoje, eu tenho toda a coleção, desde os meus 14 anos. Passado isso, eu comecei a brincar muito num site, que eu não sei se a galera aqui vai conhecer ou vai lembrar, que foi a Máquina de Quadrinhos da Turma da Mônica. Foi uma plataforma, uma rede social, Dantas, de quadrinhos, que você podia criar o seu quadrinho lá. Que legal, não conhecia. Você interagia no quadrinho dos seus amigos, comentava, e os quadrinhos mais famosos, mais curtidos, a MSP fazia uma curadoria e dava para ser selecionado, para ser lançado num gibi de verdade. Olha, que legal. E aí meu sonho era ter um quadrinho meu num gibi de verdade. Isso? Olha, ele foi de 2008, 2009 até 2013, o site. E eu nunca tive nenhum gibi, ok, selecionado, mas tudo bem, eu lancei o livro agora, tá tudo certo. Mas essa é a minha relação, assim, sempre esteve presente da infância à adolescência, à pré-adolescência, à adolescência e agora à fase adulta, que eu vim até com a minha calça da Turma da Mônica aqui, não sei se vai dar pro pessoal ver. Tem. Detalhes, eu sou muito fã. Vários personagens, tem a Magali, na tem a calça Mônica, aqui. Cebolinha, tem o Cascão, o Cebolinha sempre, com Sansão, tentando o seu plano mirabolante, sempre querendo roubar o Sansão da Mônica. Esse rapaz é um terror. Agora, eu conversando contigo, eu vou rememorando, né, as histórias da Turma da Mônica. Tô com 42 anos, sou bem mais velho que vocês, mas nossa, eu lembro da Turma da Mônica, os gibis nas famosas bancas de jornais, Editora Globo, da Abril. Eu lembro da minha irmã falando da Turma da Mônica Jovem, inclusive o gibi até cresceu, ficou um livro especial bonito na época, isso deve ser 1994, 95. E assim, a gente é muito fã mesmo do Maurício de Souza, de toda a Turma da Mônica, um trabalho espetacular do Maurício de Souza. Sai um pouquinho da Turma da Mônica e vamos falar de um outro trabalho que você tem. Você é autor do Diário da Loira do Banheiro. Sim. Como assim? Me conta um pouquinho essa história. Maluquice, né? O Diário da Loira do Banheiro é um dos meus projetos favoritos. Ele é lançado pela editora Estrela Cultural dos Brinquedos. E nele, assim como o Diário de um Banana e o Diário de uma Garota Nada Popular, nós temos o dia a dia da Loira do Banheiro. Só que lá no diário dela você vai descobrir uma coisa. Ela é uma diva popstar do susto, com mais de 1 milhão de seguimortos no Pavor-Gran dela. Muito bem. E além disso, ela tem a própria linha de skincare fúnebre para realçar a olheira e desidratar cabelo. Nossa. Ela faz parte da Associação Brasileira de Lendas Urbanas. Ela trabalha lá com o Homem do Saco, que ele é um saco, ele é muito chato. Tem o Chupacabra, que hoje é vegetariano, e ela tem um crush nele porque ele é um agroboy, ele é do agro. E todas as lendas estão lá. O livro fala basicamente o seguinte: a loira, como ela é muito famosa, não assombra mais banheiro de escola há mais de 50 anos. Ela é uma diva do susto. Ela só dá susto em inglês e assombra banheiros como o do Copacabana Palace. No livro, ela cai em decadência. As crianças estão esquecendo quem ela é e ela precisa voltar a assombrar banheiro de escola para não perder o posto de diva do susto. Que demais. E fala muito, muito mesmo sobre combate ao bullying. Porque quando ela volta para a escola, ela vê que tudo isso está rolando nessa geração com mais intensidade. E é bem legal ver essa anti-heroína tentando retomar o posto dela de assombração. Que bacana. Bom, a gente sabe que tem muitos talentos aí, muitos jovens talentos, principalmente na Baixada, no Brasil inteiro. Mas não é fácil alcançar a projeção nacional, né? Uma luta.
eu queria saber, assim, que mensagem você deixaria para essas pessoas que também têm habilidade com a escrita, né? Especialmente para os jovens, né? Que sonham viver da arte, da literatura. Que mensagem você deixaria para eles? Eu diria o seguinte, principalmente se você está escrevendo alguma coisa, eu brinco sempre nas escolas, assim, nos encontros com os leitores, escreva, mesmo que fique uma porcaria. Calma que eu me explico. Por quê? Se eu estivesse aqui hoje no nosso papo para dizer todas as ideias de livros que eu tenho, você ia achar legal. Mas ideias por ideias, elas não dizem nada, elas ficam perdidas. E muitas vezes a gente deixa de escrever porque não vai ficar perfeito e fica só no plano da ideia. Não, escreve, porque mesmo que fique ruim, você pode reescrever, revisitar o texto. Escrever é reescrever e largar um pouco desse perfeccionismo. Acho que o segundo e último que eu acho importante é entender que escritor ou escritora não tem cara de escritor e de escritora. Todo mundo pode ser um escritor. Quebrar essa ideia de que o escritor é um gênio inalcançável, que escreve com palavras difíceis e com caneta de pena. Não, isso não existe, tá? Você vai encontrar o seu tom de voz na escrita, o seu lugar no mundo com os seus livros, e cada caminho é um. Se você escrever e trouxer a tua ideia para o papel, acho que até o próprio livro dá um jeito de ser lançado, sabia? Eu acredito muito nisso. Legal. Pessoal, eu conversei com o Marcos Martins, escritor aqui da nossa região, apesar de ter nascido no interior, Mogi. Sim. Ele passou grande parte da infância aqui em Santos, Praia Grande principalmente. Tá com esse livro aqui com o pessoal da Turma da Mônica. Como caçar um fantasma? É uma pergunta, interrogação no final. Ô Marcos, quem quiser adquirir um exemplar desse, como faz? Como Caçar um Fantasma e todos os meus livros, eles estão disponíveis nas livrarias, principais livrarias. Tem em todas as marketplaces como a Amazon, enfim. É só você dar um Google, Como Caçar o Fantasma, que você vai encontrar ele na melhor plataforma para você. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu quem agradeço. Eu curti muito o nosso papo. E desta forma a gente encerra o bate-papo com Dantas dessa semana. Agradeço a sua companhia. Voltamos semana que vem, 7 da noite, na tela da sua TV Cultura Litoral. Grande abraço, até mais! Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos.